Então, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui no canal Refúgio Teológico, tá? Hoje vamos dar continuidade à nossa exposição no livro Seja Bem-vindo ao Hospício, do escritor Alexandre Costa. Ontem vimos uma pequena introdução e fizemos alguns rápidos comentários. Hoje vamos dar continuidade a essa introdução, um livro fundamental, um livro introdutório para você entender aí alguns tópicos dentro de viés ideológico e político e também cultural. Não é para quem não acompanhou o nosso primeiro vídeo, recomendo que você veja primeiro o de ontem, tá? E acompanhando também esse, para depois ter uma organização, né? Para não confundir as informações ou que a informação não seja tão completa, tá? Então assista os dois vídeos. De todo modo, esse vídeo ficará é, gravado, tá? Depois eu vou pôr no meu canal no YouTube que se chama Refúgio Teológico. Então, temos tanto a página quanto o canal no YouTube Refúgio Teológico. Então, eu já desde já eu vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal Refúgio Teológico, tá certo? Para que a gente possa aí conseguir mais domínio, né? E também para que mais pessoas conheçam aí nosso projeto, nosso trabalho, as divulgações, tá? Então, daqui a uns 4 minutos nós vamos entrando para começar o nosso tema, tá certo? Aguarda um minutinho aí enquanto o pessoal chega. O evangelho puro está quase extinto. A verdade dói na alma de quem é cristão. Tem gente vendendo óleo e até terra santa, que vieram de Israel e está em promoção. Tem veneno na panela matando as almas. Tem farinha, mas não tem quem queira misturar. A comunicação é cara, mas não falta ouro. Porém está aplicado para multiplicar. Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra cortar o gigantão? Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra cortar o gigantão? Heresias tem na terra matando as almas. O espaço foi perdido pelo gigantão, que está dormindo sem ter quem o acorde, pra tentar mudar o rumo da situação. O veneno continua sendo destilado, e na casa do gigante tem uma poção. Até a música do gigante vem do outro lado. Está sujeito a morrer cedo de inanição. Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra cortar o gigante?
suas mãos. Mas cadê o João Batista pra cortar o gigantão? Então estamos aí com a música Marcos Antônio, né? Quando ele fazia muito sucesso e era de fato aí um representante realmente do evangelho, mas hoje em dia infelizmente se desviou. Essa foi a música O Gigante Adormecido. Bem, antes de eu começar aqui a live propriamente dito, eu quero deixar aqui um recado. No próximo dia 30, tá, desse mês, nós iremos fazer uma outra live com um tema muito um pouco diferente, assim, não tão diferente do que nós estamos fazendo, tá? Nós vamos trabalhar aqui um tema chamado o pastorado feminismo é um o pastorado feminismo é um feminismo ateu. Então nós vamos dia 30 mostrar que o pastorado feminino tem uma perspectiva marxista, né, e ateu. Então no dia 30 vai ser essa questão aí. E assim como terminar a live eu vou postar um banner para que vocês possam compartilhar nas suas redes sociais e assim ter mais pessoas que possam ter mais acesso, tá certo? Então, dia 30 nós vamos trabalhar um tema com muito cuidado a respeito do pastorado feminino. É um feminismo ateu? Nós vamos trabalhar esse tema, mas o tema de hoje é a continuidade do livro Bem-vindo ao Hospício, tá? Onde já fizemos a nossa introdução, nosso começo. Hoje vamos dar continuidade, tá bom? Então, esse livro basicamente ele vai ser importante para você que está querendo entender a política, tá? Há muitos livros sobre política, muito assim, com muitos detalhes, né? Com outras riquezas de fontes. Mas se você quiser começar, assim, bem, você pode começar por esse livro, Bem-vindo ao Hospício, tá? Uma análise rápida, simples, objetiva, tá? Uma análise muito interessante, muito boa e de fácil entendimento. Não tem muita dificuldade. Então daqui você vai desenvolvendo, vai avançando, vai evoluindo com o decorrer do tempo, tá? Para assim você ter mais ficar sólido o seu posicionamento conservador, por exemplo, certo? Então tá aqui sempre uma dica, tá? Muito importante para você que quer entender, né? Nosso tempo, as coisas que estão acontecendo. Então, a gente que é estudioso, a gente que frequenta a escola dominical, não é? A gente que ama a Bíblia, precisamos realmente cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa sociedade, tá? Exercer nossos direitos. Agora a gente precisa saber como fazer isso e o que impede a gente de fazer isso. Quais são as coisas que estão nos impedindo de fazer isso. Então, tá aí a nossa sugestão, tá aí a nossa dica para você começar esse processo. Então, venha ficar aqui com a gente, compartilhe essa live, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal que se chama Refúgio Teológico, que está no YouTube, tá? Então, lá tem muitos vídeos. Tá certo? Que Deus nos ajude nesse trabalho. Bem, ontem a gente parou, não é? Eu marquei aqui na página 34 a respeito sobre história contemporânea. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo algumas citações, dependendo do ponto, ou uma citação extensa ou uma citação mínima. Tá? Tanto extensa quanto mínima, a gente faz uma pausa e mostramos aí mais alguns conteúdos, mais informações dentro desse ponto para você poder entender, certo? Então, paramos aqui sobre história contemporânea, tá? Aqui, ó. Acho que não vai dar para ver direito, né? Mas tá aqui marcado, né? Assim, diz assim: deturpar os fatos no intuito de favorecer uma ideologia não é algo que ocorre apenas com as narrativas mais antigas. Na história recente, muitos absurdos são cometidos nos livros didáticos e diariamente pela imprensa, resultando
em um povo com uma formação tão distante da realidade quanto o indivíduo que acredita ser Napoleão. Ontem a gente viu essa parte aí de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, tá? Aí citou isso, citou que eles invertem os personagens heróicos e é, divinizam os demônios, né? Como Che Guevara, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro e tantos outros revolucionários, marxistas, comunistas, tá? Mas indo mais à frente aqui, já no governo militar, tá? Ele vai trabalhar aqui no governo militar na década de 60. Deixa eu pegar aqui uma outra dica que tem tudo a ver com essa década de 60, tá? Aqui do professor teólogo Frank Ferreira, a idolatria do Estado, tá? Tem esse que vai trabalhar um pouco essa época. E esse eu não tenho. Tem aquele que é 1964, tá certo? Esse é mais completo, eu ainda não tenho. Mas essas são duas ferramentas a mais que você pode adquirir e estudar, tá? No que diz respeito à década de 60, né? O governo ali militar. Ele diz assim: no início dos anos 60, após a renúncia de Jânio Quadros, a consequente posse de João Goulart, o povo brasileiro percebeu que a melhor ou talvez única alternativa era uma intervenção militar que retomasse a ordem e o progresso, estampando em nossas bandeiras, mas bem distante da realidade daquela época. A imprensa, a igreja, os intelectuais e artistas, as associações de empresários e trabalhadores pediram e imploraram por uma interferência dos generais antes que o descalabro se tornasse irreversível. E foi o que aconteceu. Então o povo naquela época saiu nas ruas para pedir intervenção militar contra os comunistas, tá? Contra os socialistas que hoje dominam o Brasil, tá? Hoje, queira você acreditar ou não, os comunistas dominam o Brasil, mas não da forma física, mas da forma da mentalidade. Eles conseguiram tornar gerações de crianças e adolescentes em líderes de uma ideologia satânica, tá? E nosso papel aqui é tentar começar a combater esse tipo de distorção e mostrar como é a realidade, certo? Então aqui ele vai ser realmente interessante, porque assim, durante 21 anos o Brasil seguiu governado pelos homens de verde oliva, que inegavelmente fizeram uma administração exemplar em algumas áreas, mediana em outras e terríveis em algumas poucas, mas essenciais à democracia. Como eu disse, qualquer um de nós que vivemos dentro de uma sociedade capitalista organizada, tá? Que preza por bons costumes, sempre vai ocorrer falhas, tá? Sempre vai ocorrer falhas, imperfeições. Mas isso não é igual, tá? Ao que ocorre dentro de uma comunidade ou de uma sociedade comunista. Não tem nem como comparar. Se você depois pegar os livros que eu citei pra vocês, Franco Ferreira e o 1964, você vai perceber bem a ênfase, né? A questão mais interessante é que você vai perceber que mesmo os erros militares acontecendo, tá? Isso não é do mesmo nível, nem qualitativo nem quantitativo, ao que se, ao que se fosse comparar a uma sociedade comunista, certo? Na página 37 me chama a atenção o seguinte: sobre um tópico aqui, a ideologia sobre os escombros. A história será distorcida e a verdade será abandonada pelos ideólogos e pelos idiotas úteis sempre que for preciso.
Não é por outro motivo que reescrever a história é a profissão de Winston Smith em 1984. Will Smith, tá? Winston Smith é um personagem do livro de George Orwell de 1984. Esse livro ele vai fazer uma crítica a um tipo de socialismo, mas o personagem encarna um outro tipo de socialismo, tá certo? Então, essa obra é interessante porque critica o socialismo, por exemplo, uma ex-testemunha de Jeová criticando uma organização de testemunha de Jeová. Só que essa ex-testemunha de Jeová não realmente se converteu, tá? Ela fundou uma outra organização. Só um exemplo para vocês entenderem. Então o que acontece? Nesse livro e nessa ênfase, essa leitura aqui, a ideologia comunista, socialista de todo partido de esquerda é distorcer a história ou distorcer as ciências exatas. Por exemplo, um ideólogo ele jamais vai admitir a biologia do sexo masculino e a biologia do sexo feminino, porque isso contradiz a ideologia deles. Uma ideologia sempre é contraditória, pois não se baseia em fatos, se baseia em uma interpretação totalmente falível de coisas observadas dentro de mudanças dentro de uma sociedade. E por isso a ideologia não é ciência, não é filosofia, não é uma ciência exata, tá? Então sempre vai haver erros, né, dentro dessa análise ideológica desses partidos. Eu quero mandar aqui a paz e a graça para o nosso irmão, pastor, ministro Sebastião Francisco, que está aqui nos assistindo. Boa noite ao senhor, tá? Obrigado pela atenção. Deus lhe abençoe. Nós estamos aqui com o tema, a segunda parte do comentário. Seja bem-vindo ao hospício, tá? E fizemos também aqui, tá aí nos comentários, né? Marcado que a próxima live vai ser no dia 30 aqui no Facebook sobre o pastorado feminismo. Eu vou tentar trabalhar com vocês. O pastorado feminismo é um tipo de feminismo ateu, tá? É uma pergunta, depois eu vou publicar aqui no canal, no Facebook. E o vídeo sempre que nós fizemos vai ser sempre gravado e colocado no canal no YouTube. Canal Refúgio Teológico, tá bom? Se puder, compartilhe, tá bom? Então nós estamos aqui já na página 37, falando que a ideologia ela sempre vai corromper os fatos. Então você tem um dado histórico. Por exemplo, você vai refutar a ideologia de gênero. Você tem vários meios de refutar a ideologia de gênero. Muitos meios. Mas nenhum deles vai ser aceito pela Organização das Nações Unidas, pois é uma organização comunista. Não vai ser aceito por universidades submissas à pedagogia do Paulo Freire, tá? Não vai ser aceito. Eles não querem conversar, eles não querem realmente trabalhar esse tema, até porque é um tema que você consegue literalmente quebrar ele no meio. Mas eles sempre, com a ideologia, vão querer mudar a história. Esse é o objetivo principal dele, mudar a história por meio de uma nova narrativa, de uma nova linguagem. Aqui na página 40 eu fiz uma observação. Ele fala sobre psicoses políticas. Mas sem dúvida alguma as formas de loucura que influenciam mais decisivamente a nossa vida estão escondidas na esfera política. E até mesmo os outros delírios não poderiam atingir nosso cotidiano se não estivessem amparados no desequilíbrio político que nossa geração assiste muitas vezes sem perceber.
Vejamos, por exemplo, as soluções que vêm sendo apresentadas para os problemas da violência, da saúde e educação. Desde pelo menos, desde pelo menos a década de 1980, os discursos são os mesmos: investimentos sociais, políticas públicas, sustentabilidade, blá blá blá. Os resultados também são os mesmos: centralização, aumento do poder do Estado e, consequente diminuição da liberdade do indivíduo. Aqui interessante é o seguinte: é que eles sempre vão chegar ao poder um grupo ideológico, um grupo de esquerda, sempre vai chegar ao poder baseando nas mesmas mentiras, tá? Que eles mesmos estão criando. Por exemplo, políticas públicas. Vamos discutir políticas públicas, vamos organizar nosso bairro. Eles não vão organizar bairro nenhum. Eles vão criar algum tipo de situação para destruir seu bairro. Para que daqui a 4, 8 anos eles venham de novo. Vamos discutir políticas públicas, investimentos sociais. Vamos falar sobre sustentabilidade. Eles não estão nem aí para isso. Quando ocorre um ato realmente que acontece, eles já estão no poder e eles já colocaram a sua ideologia em prática, que nada mais é do que o aumento do Estado. O aumento do Estado é, para vocês que não sabem, o aumento do Estado é o seguinte: o Estado dizendo como seu filho deve viver, como você deve viver e o que comer, por exemplo, e o que pensar. Porque quando o Estado ele entra na sua privacidade, na sua propriedade privada, na sua individualidade e dita como você deve criar seus filhos, isso é aumento do Estado. O Estado aumenta também quando ele vem interferir na economia, determinar os preços. Os preços no Estado democrático, eles não podem ser determinados pelo Estado. O Estado não pode determinar preço de produto nenhum do mercado. Se ele faz isso, ele está entrando numa fase não só socialista, mas numa fase totalitarista. Então, nós que somos conservadores, entendemos que o bem para a sociedade não é o fim do Estado, mas a diminuição do Estado. O Estado não pode interferir na sua liberdade. O Estado não pode interferir no comércio, por exemplo, no livre mercado, né, na verdade. Então eles querem interferir no livre mercado, eles querem interferir no que você pensa, no que você assiste, nos seus gostos. Eles querem ditar como você tem que viver. Você está, por exemplo, um exemplo muito óbvio disso é a máscara que nós usamos hoje. Praticamente um crime você sair sem máscara. Você tem um corrupto solto, livre, entre aspas, e a Polícia Federal não pode fazer nada. O Exército não faz nada. Veja a dialética. Veja o jogo do poder. Tá? Então eles fazem isso para nos enganar sempre. Esse é o objetivo dele. Quero mandar aqui um abraço para o nosso Diego, que nos assiste aqui, sempre está nos acompanhando. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Então, o aumento do Estado significa que você está perdendo a sua individualidade. Um exemplo de perder a sua individualidade é o seguinte: você não pode sair e voltar na hora que quiser. Então, você está dentro de um Estado totalmente pré-comunista. Certo? Eu vou adiantar aqui. Aqui vai chegar eu na página 44, 45 e acho que diante exatamente. Em diante são o ponto mais importante do livro. Todos são importantes, né? Mas ao meu ver, página 44 em diante os pontos mais necessários a serem entendidos. Mais ou menos até a página 55 por aí, tá? Eu vou ver aqui direitinho. Mas depois da página 44, esses pontos são muito importantes para você que precisa compreender algumas coisas que a gente não conseguiu entender no passado. Por exemplo, capitalismo ou economia. Aqui o autor vai trabalhar esse tópico. Obviamente que
não é exatamente um capítulo, não é, é apenas um resumo, tá? Um resumo básico para você entender o que é o capitalismo ou economia. Aí ele vai falar o seguinte: ninguém fala tanto em capitalismo quanto os revolucionários. É como os ateus. Os ateus, eles sempre vão falar de Deus porque eles querem provar algo que eles nunca vão conseguir provar, né? Então o revolucionário sempre vai trabalhar a ideia contrária, né? Dizer que o capitalismo ele é selvagem. E vão obviamente distorcer o conceito de capitalismo. Em alguns outros vídeos, eu acho que eu tenho um vídeo anterior, não sei qual aqui, que eu acho que eu trabalho um pouco, acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz sobre esse tema, sobre o que é o capitalismo, tá? Obviamente com o capitalismo, lá no período de 1818 por aí, né? Por de agora houve muita mudança, tá? Mas o que seria o capitalismo, né? Para eles tentarem combater. Então, eu não acho não que ele é um estadista não, tá? Eu acho que ele nem sequer tá podendo combater muitas coisas, sabe? Ele ainda tá. Ele precisa ainda mais tempo. Eu tava fazendo então uma pesquisa e para realmente ter uma mudança significativa, pelo menos na área cultural, é cerca de 20 anos. Tá? Cerca de 20 anos. Aí a gente vai poder ver se ele é um estadista, se ele é um. Né? Tá em 20 anos. Hoje a gente não pode ter uma observação. Assim, obviamente é a minha visão, tá? Outras pessoas têm outras visões, são mais experientes, vão dar outras informações. Então, revolucionários. Quando vimos as queixas revolucionárias que colocam o capitalismo como o centro do problema e causador de todos os males vivos pela humanidade. O capitalismo, ao contrário do que dizem as palavras de ordem dos coletivistas malucos e desinformados, não foi implantado, não surgiu após um grupo de pessoas definir suas metas e planejar um método de alcançá-las. Então, o capitalismo foi um desenvolvimento praticamente natural. Não houve uma doutrinação, não houve essa prática que nós temos hoje, tá? É uma coisa natural que aconteceu, tá? E inclusive até os calvinistas foram os que impulsionaram muito mais isso, né? Para eles, esse grupo, os esquerdistas, o capitalismo é apenas o inverso do socialismo. Segundo a história, o capitalismo surge como consequência da evolução da sociedade ao longo do tempo. Então, a sociedade está evoluindo, se aperfeiçoando, tá melhorando com o tempo, e essa melhoria resultou no capitalismo. Desde que o homem inicia as suas trocas, algumas das características que sempre molduraram as gerações econômicas já apareciam, mesmo que em formas mais primitivas. A demanda como reguladora do valor de uma mercadoria é uma constante ao longo da história. Na moeda ou no escambo, produto raro vale mais do que produto abundante. Sempre foi assim e sempre será. E em qualquer lugar. O capitalismo não é um regime ou um sistema econômico. Ela é a própria economia. Então, o capitalismo é a própria economia. Não existe outra forma de economia. O que se tem são variados níveis de liberdade ou intervenção estatal. Prova disso é que, mesmo em países que aderiram abertamente ao comunismo, as relações entre oferta e demanda continuam sendo as leis que regulam o mercado. Então, mesmo o capitalismo, por exemplo, o comunismo percebeu que precisava, para dar continuidade à sua existência, se tornar um parasita, né? Ele invade um organismo, se alimenta do seu corpo, do seu sistema, para continuar. Porque se o comunismo não fosse um parasita no capitalismo, ele deixaria de existir. Então ele vai precisar de quê? Do livre mercado.
Então, um exemplo disso é a China. China era comunista? 100% não. Ela precisa de algo, né, como um parasita, precisa do corpo, como do capitalismo para subsistir, que é o livre mercado. Na antiga União da República Socialista, a Rússia, na Coreia do Norte ou em Cuba, a troca de mercadorias sempre obedeceu a essas leis. Nas leis do capitalismo, certo? Os preços são sempre controlados pela relação de oferta e procura. Então, o Estado, um bom Estado, não intervém nesse sentido, certo? Se algo é abundante, vale menos. Se é raro ou pouco, vale mais. O que pode existir é uma interferência do Estado nas relações comerciais por meio de regulamentação, o que muitas vezes ou quase sempre desequilibra todo o sistema. Então, o capitalismo ele existe não para que o Estado controle e regule, né, os preços dos produtos, por exemplo, mas o capitalismo existe para que o Estado seja menos atuante e tenha mais liberdade, que traga mais liberdade para o indivíduo, para aquele que compra, vende e produz. Se não existe uma forma natural de definir os preços, abre aspas, oferta, procura, fecha aspas, e como não existe alguém ou alguma entidade que tenha capacidade de avaliar o valor de todos os produtos existentes, abre aspas, nunca haverá, fecha aspas, só existirá definição artificial de preços, o que no médio e longo prazo certamente vai desestabilizar a circulação de produtos e por fim causar o desabastecimento. Essa regra, e ela se repetiu todas as vezes que a intervenção estatal do Estado, a intervenção do Estado, exercer seus limites e sempre se repetirá. A intervenção do Estado só acontece quando estamos num Estado praticamente comunista, tá? Bem, o anarcocapitalismo penso que a intromissão de um governo no mercado deve ser apenas acidental e emergencial, se restringirmos os limites a limites que infelizmente são muito difíceis de estabelecer e que há muito tempo vêm sendo discutidos, sem que se alcance um consenso. Quanto menos Estado, melhor. Basicamente, temos uma economia capitalista, mas cada vez mais repleta de aspectos socialistas, com o Estado interferindo em praticamente todas as etapas do processo de produção, distribuição e comercialização, seja por taxa de regulações, indústrias ou burocracias que nem Cafra foi capaz de imaginar. O que temos hoje na maioria dos países é um capitalismo bancário, que prejudica os pequenos para ajudar os grandes, e isso na verdade está bem longe dos ideais capitalistas. Ao contrário do que repetem os papagaios, oprimir o mais fraco não é prerrogativa do capitalismo, mas sim do Estado quando interfere na sociedade e sequestra a liberdade individual que favorece membros do poder, seus amigos ou o próprio Estado. Apenas a liberdade pode permitir a prosperidade, e o que permite a liberdade é um Estado menos atuante e um Estado dentro de uma norma capitalista. Penso que o capitalismo atualmente se tornou um sistema infectado por ideais socialistas, com crescente intervenção estatal, regulações exageradas e impossíveis de cumprir, com um grupo de empresas que, pela proximidade com o poder, consegue monopolizar o mercado, privatizar o lucro provindos da amizade com o Estado e socializar os prejuízos quando alguma coisa está errado. Sei que isso não é bom, mas daí acreditar que mais doses de socialismo o farão melhorar é por insanidade. Algo como tentar salvar a criança envenenada afogando em um tanque de líquido que a envenenou. Então aqui é uma constatação que o autor está fazendo sobre o capitalismo hoje. O socialismo realmente está em todos os cantos. Então
as estruturas sociais, né, enfraquecem, né, e assim a gente vê aí um caminho, né, econômico e cultural sem volta, sem retorno, basicamente. Aqui já na página 49 ele vai trabalhar a questão sobre socialismo e comunismo, tá? Veja o que ele diz. Com tantos fatos disponíveis atualmente, não é necessário ser muito inteligente para rejeitar qualquer proposta de socialismo ou comunismo. Aí ele trabalha aqui uma história, tá? Aí diz assim: quase todos os moradores de uma ilha trabalhavam para sustentar a si mesmo e a sua família. Algumas pessoas trabalhavam por conta própria, outras trabalham em grupo. Nem tudo é perfeito, nem todos conseguem os mesmos resultados, nem todos têm a mesma capacidade e principalmente nem todos têm a mesma disposição de trabalhar. De repente, um sujeito lança uma ideia que pretende elevar aquela sociedade à perfeição. Todos são iguais, trabalharão menos, terão resultados melhores, a ilha tornará-se um paraíso na Terra. Para implantar suas ideias, o sujeito alega que é necessário que todos os demais moradores transfira para ele o poder de controlar tudo na ilha. Como eles estão ansiosos em morar naquele paraíso, né, que ele prometeu, aos poucos vão cedendo e dando a ele o direito de mandar em suas próprias vidas. As coisas começam a dar errado por várias razões. Primeiro, porque nem ele e nem ninguém detém o conhecimento suficiente para controlar todas as atividades da ilha. Segundo, ao concentrar o poder total na ilha, o sujeito começa a dispor de benefícios exclusivos e a viver de uma forma muito mais confortável do que seus contemporâneos. Com o tempo ficou evidente que os resultados prometidos eram incompatíveis com a realidade e que era impossível estender a todas as regalias daquele que controlava a ilha. Durante esse processo, alguns moradores morreram de fome e outros foram mortos porque discordavam dos planos que o sujeito tinha para a ilha. Após muito sofrimento, os demais moradores da ilha se revoltaram, jogam o sujeito no mar e, demoradamente, tentam fazer com que as coisas voltem ao que era antes. Passado certo tempo, em outra ilha, outro sujeito lança uma nova ideia. Seu discurso era parecido com o anterior, mas segundo ele, desta vez vai dar certo porque ele sabe o que está fazendo. Para que não consiga realizar seu plano, dão a ele o poder de controlar toda a ilha. Pouco a pouco o caos se instala na ilha, e mais alguns morrem, pelo menos pelo mesmo motivo da ilha precursora. Essa história se repetiu em todas as ilhas, que acreditavam em um sujeito que quer o poder total para realizar suas belas promessas. Toda vez que o sujeito diz que agora será diferente, mas no final o resultado é sempre o mesmo, fome, opressão e morte para quem discordar. Porque isso eu pergunto, que tipo de louco daria uma nova chance a um novo sujeito que apareça com a ideia parecida? Esse texto, né, nós vamos parar por aqui. Estamos em 40 minutos de live. Paramos na página 51. Essa última leitura que nós fizemos aqui do livro Bem-vindo ao Hospício, tá, de Alexandre Costa, nos faz entender o seguinte: dentro, obviamente, de um cenário político, tá? Dentro de um ambiente político, de uma atmosfera política. Então, imagine um ex-presidente condenado aí por vários pessoas capacitadas
e por meio de uma ideologia ele consegue sair e consegue aí ludibriar as mentes de pessoas cauterizadas, né? E será que essas pessoas ainda vão voltar nele? Infelizmente, existe um sim e um não. Então, o socialismo, de fato, ele é a miséria, a desgraça e a destruição de uma sociedade. Nós vamos continuar, tá, na próxima semana comentando o livro Bem-vindo ao Hospício, tá? Um livro importante para você começar aí seu pensamento dentro de uma área política. Um livro básico, simples, conteúdos não muito complexos, mas importante para você começar a entender muita coisa que está acontecendo. Então, bem-vindo ao Hospício. Tá? No final, vamos tentar descobrir aí a melhor saída, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo, certo? Obrigado por todos que acompanharam a live. Até mais.